Bem, vai ser mais uma CPI no Brasil. Agora vai ser a CPI da CBF, tá? Só que eu quero ver, né, se vão ser chamados para depor o senhor Lula e a dona Dilma, tá? Porque muito estranho, em 2008, 2009, quando o Brasil foi concorrer à sede da Copa do Mundo de 2014, não tinha nenhum país concorrendo com ele. E o Brasil ganhou, lógico, sozinho, não tem como ficar em segundo lugar, né? É óbvio. E daí já começaram alguns esquemas estranhos, né? Um esquema assim de roubo mesmo, falando na cara dura, um esquema de ladrão, né? A Copa na África, tá? A África é um país considerado subdesenvolvido, assim como o Brasil, né? Fez a Copa, tudo bem, foi uma Copa legal na África, não teve muitos gastos, né? Só que quando a Copa veio para o Brasil, se gastou o triplo do que se gastou na África para fazer uma Copa. Se gastou o triplo do que se gastou na Copa de 2006 na Alemanha, tá? E a Alemanha é um país muito mais desenvolvido do que o Brasil, muito mais rico do que o Brasil, tem muito mais indústrias, tem mais condições do povo, né? Sem contar que a maior indústria automobilística do mundo, né, está na Alemanha. E os gastos que foram feitos na Copa da Alemanha foram bem mais baixos do que os da Copa aqui no Brasil, tá? Aí começa o esquema da Copa. Primeiro, muito estranho, o técnico da seleção na época era o Mano Menezes, tá? Ele foi demitido após uma final do Brasil, tá? Nas Olimpíadas de 2012 em Londres. O técnico, ele chegou com o Brasil até as finais e de uma hora para outra foi demitido, tá? Nunca, em nenhuma seleção do mundo, um técnico que leva a sua seleção à final de um campeonato é demitido, mesmo ele não sendo campeão. Segundo caso, tá? Tinham vários técnicos para serem convocados no seu lugar, que na época eram muito melhores do que o Felipão, tá? Mesmo eu sendo um fã incondicional do Felipão, por tudo que ele fez pelo time que eu torço, apesar de o time ter sido rebaixado na mão dele, mas isso não veio ao caso, tá? Mas na época tinha no mínimo 3 técnicos à frente dele aqui no Brasil. Tinha o Abel Braga, tinha o Muricy Ramalho e até mesmo o Luxemburgo, tá? Mas quem entrou no esquema foi o Felipão. Ponto. Começou a Copa. O primeiro caso que se ouviu falar em falcatrua, em pilantragem na Copa do Mundo foi da seleção da Espanha. Não que os jogadores concordassem com isso, mas alguns concordaram e outros não, porque teve caso de jogador que se recusou a jogar o último jogo da Espanha na Copa, que era o terceiro jogo, porque estava armado para a Espanha ser eliminada na primeira fase. Só uma coisa, o time da Espanha era o mesmo time que havia sido campeão na Copa da África, tirando apenas o Puyol, tá? O resto era o mesmo time e era um time que com certeza chegaria às finais. Se seria campeão ou não, aí é outro caso, mas o time chegaria às finais, tá? O Brasil foi aos trancos e barrancos até as quartas de finais, aliás, até as semifinais da Copa. Primeiro, no jogo contra a Alemanha, em que o Brasil perdeu de 7-1, tá?
já estava na cara a pilantragem da FIFA e a CBF. Primeiro, o time da Alemanha era superior ao Brasil? Sim, era. O Brasil era um time fraco? Perto das seleções que tinha, não era. Tá? Mas que a Alemanha era superior ao Brasil, tudo bem. Só que não era para a Alemanha ter ganhado de 7-1 do Brasil. Se você for ver o jogo hoje, se você pegar no YouTube, algum canal de televisão que mostre o jogo, que queira mostrar como foi o jogo na época, você vê que a seleção não entrou em campo, tá? Eles estavam um pouco se fodendo, tá? Por quê? Porque ganharam dinheiro para entregar o jogo, tá? Pode falar que eu tô falando asneira, que não é isso, não, eles ganharam dinheiro sim para entregar o jogo. No jogo do Brasil contra a Colômbia, né? Foi contra a Colômbia nas quartas de finais, em que o Neymar saiu contundido por uma entrada do jogador da Colômbia nele. Tá? No dia seguinte, o seu Neymar estava de pé. Mostrou depois o seu Neymar no iate, fazendo um monte de coisa, isso e aquilo, dizendo que ele só voltaria a jogar daqui 6 meses. Mentira. Ao término da Copa, 1 mês e meio ele já estava jogando pelo Barcelona. Tá? O time da Alemanha, voltando a falar, era superior ao Brasil, sim. Mas não era para ter ganhado de 7. No máximo 1-0, 2, ter levado para os pênaltis. Mas não para ter ganhado de 7. Você via que era nítido a falta de vontade dos jogadores brasileiros. Ponto. Voltando a falar da CPI, da CBF, tá? Eu quero ver o senhor Lula e a dona Dilma depondo na CPI. Porque quem fez o esquema para a Copa foram eles. Quem fez o esquema para a Copa foram Dilma, Aldo Rebelo, Lula e essa cambada do PT. Tá? Outra coisa, o Marinho vai ficar 20 anos na cadeia lá. E outra, lá nos Estados Unidos, onde ele foi preso, foi condenado, ele foi pego na Suíça, ele mais alguns dirigentes da CBF e da FIFA foram pegos na Suíça. E só que assim, lá não tem esse negócio de delação premiada. Ele pode caguetar quem ele quiser, que ele não vai ter sua pena reduzida. Só que também, quem tem que entrar no esquema é o Ricardo Teixeira, é o João Avelange, que está fazendo hora extra aqui na Terra, e o Marco Polo Del Nero, que eles são coniventes com tudo que está acontecendo. Tá? É só isso que eu tenho para dizer hoje. Bom dia.